apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Então, 3 anos depois, o Senhor fala para Elias novamente procurar o rei Acabe e falar: olha, eu vou enviar chuva sobre a terra, né? Aí Elias, ele vai até onde Acabe está, enfim, ali ele encontra Obadias, pede para Obadias avisar Acabe que Elias gostaria de falar com Acabe. Obadias fica morrendo de medo, porque Acabe já estava procurando Elias há muito tempo, e Obadias ficou com medo de ser morto por conta disso. É muito interessante a história, tá? Leia. Acabe chama Elias de maior criador de problemas, né? Porque a terra ficou seca, né? 3 anos, imagina, gente, 3 anos sem chuva. Aqui a gente fica 3 meses e já é misericórdia, né? Haja soro para o nariz, haja remédio para alergia, clima de deserto, a gente bota toalha molhada no quarto, compra um umidificador. Imagina, 3 anos sem chuva e nem sequer orvalho. Orvalho é aquela aguinha que de manhã às vezes está na planta. Nem isso tinha. 3 anos. Né? Daí, no versículo 18 a 20, Elias pede para levar todo o povo de Israel para o Monte Carmelo para se encontrar com ele. E ele também convoca os profetas de Baal e os profetas da deusa Azerá. Né, eram os profetas deles ali na época. Versículo 20 a 26, Elias pede aos profetas de Baal, né, que peçam para que seus deuses respondam ali com fogo. Quantos sabem da história que Elias ora e Deus manda fogo, né? Caia fogo do céu, queima este altar, mostra para este povo que há Deus de Israel. Essa música é deste texto. Né? Elias, ele começa a caçoar dos profetas, porque os profetas de Baal estão lá, né, orando, pedindo para os seus deuses ali derramarem fogo, e nada acontece. No versículo 36, Deus responde à oração de Elias e envia fogo. Eu estou fazendo um resumão, porque a minha palavra não é essa, só para que você entenda todo o contexto. No versículo 39, os israelitas declaram que só o Senhor é Deus. Por quê? Porque os profetas de Baal e os profetas, né, ali da deusa Azerá, eles foram envergonhados, eles clamaram por fogo e nada aconteceu. Elias clama por fogo e Deus derrama fogo sobre o altar, e ali ficou muito claro quem realmente era o verdadeiro Deus. E eu quero ir contigo agora lá no 18:41, porque aí eu entro na minha palavra. Vamos lá. Então, disse Elias a Acabe, né, depois de tudo isso que eu contei: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Detalhe, isso que ele estava ouvindo era espiritual, porque na verdade no natural não existia. Mas lembra, Elias era um profeta obediente, um homem de Deus obediente, e ele tinha uma palavra. Deus tinha pedido para ele falar o que para Acabe? Vai chover. Aí ele fala para Acabe: sobe, come, bebe, porque já se ouve o ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Acabe, ok. Né? Interessante que para mim aqui Acabe, ele super acredita, né, na palavra do profeta. E ele vai tranquilo, a terra está em seca, mas o profeta aqui falou que vai chover. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo, até o alto do Carmelo, e encurvando para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: vem cá, Fer, me ajudar. Eu ia fazer, mas eu vou te chamar.
Fer é o Elias, porque Elias é ousado, entendeu? Ele é mesmo, o cara é ousado. Então Elias, ele entrega a palavra para o rei Acabe e fala, né, olha, vai comer, vai beber, porque eu já ouço barulho, ruído de grande chuva. E o que Elias faz? Ele sobe para o Monte Carmelo e ele se ajoelha com o rosto em pó, se ajoelha direito, né? Com as cabeças, isso, desse jeito, né? E ali ele fica orando ao Senhor. Fica aí, Fer. Elias ficou um tempão, vou te mostrar. Tá vendo? Para ser usado tem que ser obediente. Mereço até um chocolate depois dessa frase, hein? Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu no alto do Carmelo, encurvando para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. Disse ao seu moço, quem vai ser o moço? O Ju, vem cá, moço. Tem 3 Ju, né? O primeiro Ju que vier, gente. Fica aí orando. E ele disse ao seu moço, cadê, gente? Sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu e voltou, né? Fala aí para o moço, né? Ele ficava, ó, sobe e vai lá ver, e voltava a orar. O moço ia e voltava e falava assim, ó, não há nada. Fala aí para ele, não há nada. E assim continuou por 7 vezes. Então dizia Elias, toda vez que ele voltava, dizia Elias, volta. E o moço voltava, não há nada. Eu não vejo sinal de chuva nenhuma. E Elias continuando, você já foi quantas vezes, Ju? Alguém contando? 4. Olha, o Juliano está querendo judiar do amigo, vai. 4 vezes, 5 vezes, nada, vai de novo. E Elias volta a orar com o rosto no pó. É a Bíblia que falou, gente, que era assim. Qual que é a vez? 6 vezes. Orando, peraí. A 7ª vez disse, aí volta a 7ª vez, ele diz, eis que se levanta do mar fica ajoelhado, meu filho. Uma nuvem pequena como a palma da mão do homem. Então disse ele, sobe, e disse a Acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe, pode levantar. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu. Deus deu ali força, né, para Elias correr adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Obrigada, podem ir. Gente, eu não sei vocês, a gente achou engraçado aqui, né? O Fer ajoelhado, né? E o Ju vindo 7 vezes perguntando. Toda vez que vinha não tem nada, toda vez que vinha não tem nada. Só na 7ª vez. E ele volta falando o quê? Nossa, vai chover, certeza. Então, olha, já vi raio, já vi trovão, o céu está todo preto. Foi assim que ele falou? Não. Ele, olha, eu vejo subindo ali do mar uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E o que Elias faz? Então corre, avisa a Acabe que está vindo uma grande chuva. Depois disso, o céu, só depois disso, o céu fica todo negro e cai muita chuva, abundante chuva. O que nós aprendemos com Elias? Primeiro de tudo, né, eu fiz questão de começar ali no 17, ali com vocês o 17, que primeiro de tudo, Elias é um homem obediente.
É um homem que quando ele ouve uma direção, ele não pergunta como, ele não pergunta onde, ele não pergunta quando, ele vai. Ele vai e ele obedece a direção exatamente como Deus mandou. Porque obedecer é você fazer exatamente o que foi pedido. Eu gosto muito de dar aquele exemplo, né? Que eu falo para minha filha arrumar o quarto dela. Se eu cheguei em casa, ela arrumou a casa toda e não arrumou o quarto, ela me obedeceu? Não. Por quê? Porque eu pedi para arrumar o quarto. Ah, mas você é ingrata, você não agradece o resto que eu fiz. Não. Pedi para você arrumar o quarto. Então, obediência é isso. É você obedecer aquilo que aquilo que Deus fala, aquilo que o seu líder fala, aquilo que o seu patrão de repente pede, né? O patrão fala que não pode usar o WhatsApp durante o horário de expediente. Você usa o WhatsApp. Você está obedecendo? Ah, mas é numa hora que não tinha nada a ver, ele nem estava no escritório. Você obedeceu? É uma brecha. Entende? Então, primeira coisa, obediência. Por 3 anos, não caía uma gota de chuva sobre Israel. E Elias, ele creu na palavra de Deus de que iria chover. Deus, ele demorou, entre aspas, para responder o clamor de Elias, depois de 7 vezes que ele pedia pela chuva. E é interessante que Elias foi pedir pela chuva, já tendo uma palavra de que iria chover. E eu fiquei pensando, falei, gente, quantas vezes a gente deixa de orar por algo na nossa vida porque nós já temos uma palavra de que aquilo vai acontecer. Aí você fala assim, não, mas eu já recebi uma palavra que vai acontecer. Eu não preciso orar. Elias, ele entregou a palavra, mas ele foi interceder. Olha a importância da oração. Quantos lembram do exemplo de Daniel, né? A oração dele havia sido atendida desde o primeiro dia. Mas as resistências espirituais, elas foram quebradas durante os 21 dias de oração, para que ele recebesse a bênção dele. Então, segunda lição com Elias, se você tem uma palavra liberada sobre a sua vida, você precisa pagar um preço de oração por ela. Talvez, eu vou puxar para o lado ministerial, obviamente. Seu líder já falou para você, Deus tem um chamado para que você seja um líder de célula. E você já tentou, já abriu uma célula, não deu certo, já abriu outra célula, não deu certo, já abriu outra e não deu certo, e você desistiu, falou, meu líder errou, isso não é para mim, não quero. E se Elias tivesse parado, deixado de crer na palavra, na terceira vez que o servo, que o ajudante dele veio e falar que não havia sinal de chuva? Será que teria chovido? Fé. Quem fala aí para mim o que é fé? É a certeza das coisas que não se veem. A convicção de fatos que se esperam. É muito fácil acreditar naquilo que eu vejo. Isso não é fé, isso é esperança. Mas
ter fé é você olhar, você pedir para alguém e falar assim, ó, vai lá, vê se tem algum sinal de chuva. E a pessoa falar, não tem. E você continuar orando, clamando, intercedendo, porque você tem uma palavra de Deus sobre a sua vida. Qual é a palavra de Deus sobre a sua vida que você desistiu, que você deixou no meio do caminho? Gente, eu me lembro, todo mundo sabe que a Axa ficou doente uma época, quase morreu quando ela tinha 11 anos, quase perdi minha filha. E eu lembro que teve um dia que eu tinha certeza que ela ia morrer. A maioria aqui já está cansada de ouvir esse testemunho, vocês vão ouvir de novo. Tem gente que não conhece. E eu cheguei em casa, o pessoal da oncologia tinha falado comigo, ela não teve câncer, né, era outra coisa. Mas tinha falado comigo e ali eu tive a convicção de que minha filha ia falecer. E eu cheguei em casa, eu lembro, eu morava num sobrado, eu entrava muda, saía calada, minha mãe ficava lá com a Lelê e minha funcionária, e eu não conversava com ninguém. Eu entrava, ia para o meu quarto, tomava banho, dormia um pouquinho para revezar com o Flávio no hospital. A gente fez isso durante 21 dias. E naquele dia eu subi, peguei o meu telefone, liguei para o bispo, falei, Bispo Kleber, eu estou te ligando para avisar que a Axa vai morrer. Ele, o que é isso, Gra? Eu falei, eu só estou te avisando. Ele, não, ela não vai morrer. Eu briguei com ele, briguei assim, né? Eu falei, o senhor não está entendendo. Eu estou te falando que a minha filha vai morrer. E tudo bem assim, né, gente? Entenda. Falei, eu acabei de fazer uma oração, eu já entreguei ela para Deus. Falei, eu vou ficar bem. Ele falou, Gra, ela não vai morrer. Eu falei, bispo, ela vai morrer. Eu já entreguei ela para Deus, pode ficar tranquilo. Ele parou e ele falou assim, Gra, Deus tem promessa sobre a vida da Axa. Ela não vai morrer. Start, virou a chave. No meu coração, na minha alma, no meu espírito, no meu corpo, no meu tudo. Eu falei, ok. Desliguei o telefone. Desliguei, não desliguei, né, gente? Não quero telefone do século passado. Eu desliguei o celular e fui orar. E ali eu comecei, falei, Deus, eu já entreguei. O Senhor já conhece o meu coração. O Senhor sabe que eu vou continuar te servindo. Mas meu bispo falou uma coisa que é verdade. Falei, tem promessas de Deus para a vida da minha filha. Falei, eu não pedi nenhuma delas. Foi o Senhor que deu. Lembra aquele dia em tal lugar que o Senhor deu essa palavra assim, assim, assim para a vida da Axa? Lembra que antes dela nascer o Senhor já falou sobre ela através de fulano e o Senhor falou assim, 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 assim. Eu comecei a lembrar de promessas que eu nem lembrava mais. Desde antes dela nascer, eu comecei a trazer e a declarar cada uma daquelas palavras. Eu falei, o Senhor é o Deus que fez a promessa e o Senhor é o Deus que vai fazer cumprir cada uma dessas promessas. E minha filha não morreu, porque Deus tem promessas para a vida dela. O diabo tenta roubar as promessas. O diabo tenta roubar aquilo que Deus tem para a sua vida. O diabo tenta roubar a abundante chuva que Deus tem para derramar na sua vida. Depende de você, depende do seu posicionamento. Diante da situação, quando as pessoas vêm e falam assim para você, não tem mais o que fazer. Quando as pessoas viram para você e falam, você já tentou tantas vezes, abandona isso. O que os amigos de Jó falavam para ele, gente? Os amigos não, a esposa de Jó. Abandona o seu Deus e morre. E uma vez, eu encontrei a primeira médica da Axa. Ela começou fazendo tratamento com dermatologista. A gente achava que era um probleminha só na pele. E ela é da igreja lá de Ribeirão, da Sara. Depois de muito tempo eu fui saber, enfim, que lá é muito grande, né? A gente não conhece todo mundo. E ela me viu e eu contando para ela como que a Axa estava e tal e tal. E eu falei para ela dessa situação. Falei, olha, naquela época eu tinha certeza que a Axa ia morrer. Eu entreguei ela para Deus, porque ela que tinha me falado o quanto estava grave o caso da Axa, que eu precisava fazer algo urgente, ou senão eu ia perder minha filha.
E ela virou para mim e falou assim, nossa, que falta de fé. Para mim, gente. Eu falei, não, eu quero ver você ter fé para entregar seu filho para Deus e falar que você continua servindo Ele. Foi a minha maior prova de fé. Falei, se Deus queria isso de mim, Ele teve, naquele momento. Abraão entregou Isaac. E o que Deus fez? Deu Isaac de volta. Muitas vezes Deus nos pede algo para saber onde está o nosso coração. Muitas vezes Deus te pede um namoro, Deus te pede um trabalho, Deus te pede até uma oferta que aos seus olhos parece absurda. Não é porque Ele precisa do seu dinheiro, não é porque Ele precisa do seu namoro, não é porque Ele precisava da minha filha. Deus não está interessado nisso. Deus está interessado no seu coração, na sua obediência. E qual preço você está disposto a pagar para obedecer aquilo que Deus tem te pedido? Qual preço você está disposto a pagar orando, insistindo, persistindo, para ver as promessas do Senhor se cumprindo na sua vida? Eu tinha promessa na minha vida de que eu ia ser pastora desde quando eu me conheço por gente, porque eu fui formatada pelos meus pais para isso. Eu cresci ouvindo que eu ia ser uma pastora e eu cresci querendo muito ser uma pastora. Não foi fácil. A maioria não conhece a minha história, a história do Flávio. Nós já passamos por tanta situação difícil, a gente já foi tão machucado, que nós tínhamos todas as desculpas cabíveis e aceitáveis para nunca mais querer trabalhar com gente, ser pastor na vida. Até para não confiar em liderança, a gente tinha respaldo naquilo que nós passamos. Mas quem fez a promessa para mim e para o meu esposo não foi homem, foi Deus. E nós fomos forjados, nós fomos formados. Deus foi provando o nosso coração em cada situação. E ainda nos prova. Até hoje. E vai continuar provando. Glória a Deus por isso, porque eu quero crescer muito. Eu sei aonde eu quero chegar em Deus. E se eu quero chegar aqui, Deus quer que eu chegue aqui, porque os pensamentos dele são mais altos do que os meus. Qual o pensamento que Deus tem a seu respeito? Quais as promessas que Deus tem a seu respeito? O que você tem feito com cada uma delas? Às vezes, sabe o que a gente faz? É a gente mesmo, gente, eu estou me incluindo. A gente vai lá, a gente ora para desencargo de consciência. Deus, eu vou orar. E se nessa semana a minha célula tiver tantas pessoas, é porque é da tua vontade eu continuar com a célula. Aí não vai ninguém na célula. Porque não é você que manda nos desígnios do Senhor. Entendi isso? Não é você. Aquele dia que não foi ninguém na sua célula, foi para Deus provar o seu coração. Talvez era o dia para você pregar para você mesmo. O dia para você ir atrás de um amigo que faz tempo que você não vai, e ligar para ele, e dar a célula por telefone. Não entrou ninguém online, liga para alguém. Cara, eu tenho que dar minha célula hoje, é você, vai me ouvir. Me ouve aí. Talvez naquele dia não era para um amigo seu, mas era para você chamar um familiar seu. Ah, pastor, eu já entreguei tantos currículos e não deu certo. Você orou? Você buscou de Deus direção?
Em momento algum a gente vê Elias agindo na força do braço dele. Ele busca, ele vai para o alto do monte orar e buscar a Deus, e ele persiste, ele continua insistindo. Ele correu atrás, da presença de Deus, ele ficou a sós com o Senhor, para orar, para interceder. Ele não foi passivo, ele não ficou esperando o negócio acontecer, ele foi declarar. Para que haja um movimento no céu, eu falo isso direto para vocês. Para que haja um movimento no céu, precisa ter um movimento na terra. Jesus já conquistou tudo para nós. Mas nós precisamos conquistar aqui, através da nossa oração, através do nosso jejum, através das nossas renúncias, através da nossa obediência. E muitas vezes nós deixamos de conquistar aquilo que é promessa de Deus, porque nós paramos no meio do caminho. Deus está pedindo para você ir 7 vezes. Você vai 2, vai 1, vai 3, vai 4, vai 6. E se esse homem tivesse parado na 6ª vez, gente? E aí? Mas aí chega a 7ª vez. E quando chega a 7ª vez, vem uma notícia bem... Eu estou ouvindo vocês conversar aí na mídia. Bem... Deixa eu achar uma palavra. Bem... Nada animadora. Porque ela não foi totalmente desanimadora, né? Mas ela não foi uma notícia que anima, né? Ele falou, olha, agora eu vi. Está subindo do mar uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Qual o posicionamento de Elias? Corre, avisa que está vindo abundante chuva. O que você faz quando você recebe uma notícia em relação à promessa de Deus para a sua vida que não é tão animadora, que não é do jeito que você pensou? Trazendo de novo o caso da Axa, eu não recebi um diagnóstico de cura naquele dia. Pelo contrário, ela continuou fazendo os exames dela. Continuamos sofrendo ali no hospital. Mas eu recebi uma promessa. Na verdade, o diagnóstico é que ela nunca seria curada. Que ela tomaria remédio para o resto da vida. Hoje minha filha está totalmente curada. Ela não toma um medicamento mais. E ela não teve nenhuma recaída. E já faz 7 anos. Ela já teve alta. Só não teve, assim, de papel, porque a alta definitiva era para ter sido durante a pandemia. Por conta da pandemia, eles não atenderam. Recebeu alta. Mas teve um processo de continuar indo toda semana nos médicos, de levar ele para a enfermaria e ficar ali 6 horas para ela tomar a medicação durante 2 dias, de todo mês ter que ali, enfrentar aquele HC, que era horroroso, um monte de gente doente. Depois nós mudamos para cá, e a gente tinha que continuar indo no HC, acho que daí era de 2 em 2 meses, se eu não me engano. Aí passou de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, até que agora 1 ano, e a alta definitiva. Um processo. Não pare no meio do processo. Não desanime no meio do processo. Não olhe para a notícia, sabe que, olha, eu não estou vendo nada. Tira os teus olhos das más notícias e vai olhar para a promessa do Senhor. Aquele que fez a promessa, Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel. Ainda que seja uma nuvem do tamanho da mão de um homem, você vai declarar: eu estou vendo uma abundante chuva cair sobre a minha vida. Você está buscando e ainda não aconteceu aquilo que Deus prometeu para a sua vida. Você está no processo.
Não para, não desanima, porque toda vez que você desanima, você retrocede. Toda vez que você deixa de crer, você retrocede. Toda vez que você olha para a má notícia, você retrocede. Toda vez que você ouve alguém murmurento falar, ao invés de ouvir, né, a voz que fala para você, continua a crer, você retrocede. Mas é uma decisão sua. O seu líder não pode tomar por você. O seu marido não pode tomar essa decisão por você. A sua esposa não pode tomar essa decisão por você. Eu lembro durante o processo da Axa, fazia tempo que eu não falava dela, né? Durante todo o processo, o Flávio, ele se manteve crendo mais do que eu. Depois de um tempo, ele veio falar, Gra, eu tive muito medo, mas eu não podia passar isso para você. Quantos exames a gente fez com ela naquele hospital? Na maioria eu que estava, só em um eu não estava. Minha filha fazendo biópsia sem ser sedada. Acho que vocês dois entendem o que é isso, né? Por conta da área que vocês trabalham. Fazendo mielograma sem anestesia. Alguém aqui já fez mielograma alguma vez na vida? Ela fez sem anestesia. E eu olhava aquilo. E eu olhava ela. E Deus dava uma força para aquela menina, que, meu Deus do céu. A gente não tem foto dessa época, ela não quis. O pai dela também não quis, um direito deles. Eu tenho só uma que eu guardo muito, muito comigo. Que eu falo que ela ainda vai ter coragem de mostrar como testemunho. E ela fala, mãe, eu não conseguia. Hã? Nossa, você tem ela? Aquela das duas? Essa é a Axa, gente, para quem não conhece. Loira agora, né? Eu estava no iPhone, né? Acho que eu perdi. Aquela que você está de Mulher Maravilha e doente do lado. Aquele antes e depois que eu fiz com você. Enfim, gente, ela perdeu o cabelo, ela chegou a pesar 23 quilos com 11 anos. Era o diabo tentando roubar a vida dela, porque essa menina é uma potência nas mãos do Senhor. E Ele não vai roubar isso dela. Não vai. E quando a gente conversa sobre isso, ela fala assim, eu não me via feia. Ela não estava bonita. Ela perdeu o cabelo. Só tinha dente, gente. Agora, a bichinha sorria, né, amor? Só parecia dente. E ela ficava naquele hospital, como se fosse uma colônia de férias para ela. E em momento algum ela fala que ela teve medo. Eu não posso falar isso. Eu tive medo. Orar entregando a minha filha não foi fácil. Eu já tinha entregue ela para o Senhor. Mas eu tinha já entregue para que ela cumprisse o propósito de Deus. Para que ela fosse uma bênção nas mãos do Senhor. E entregar minha filha para a morte. Não foi fácil. Mas eu lembro certinho que a minha oração foi, Deus, se o Senhor me deu a Axa por 11 anos, eu te agradeço. Se era isso que o Senhor tinha, eu te agradeço. Se o Senhor levar ela hoje, gente, eu tinha certeza que ela ia morrer naquele dia, vocês não têm noção. Não sei se alguma mãe aqui já passou por isso.
falei, amanhã eu vou estar na igreja ministrando louvor, eu vou estar pregando, porque eu acredito que a vontade do Senhor é boa, é perfeita e agradável. E Deus, eu não vou murmurar. Gente, nunca saiu de verdade, não saiu uma palavra de murmuração da nossa boca. Durante todo o tempo que nós tivemos neste processo. Foi um ano levando ela em vários médicos. Pelo convênio, nós tínhamos um convênio muito bom, mas que não prestou para nada na época. O último médico que eu fui pelo convênio, ele virou para mim e falou assim, eu fui sem ela, pegar o resultado de um exame, e eu falei, minha filha está definhando. Eu falei, eu não aguento mais. Eu não aguento mais ver minha filha sem comer. Eu não aguento mais ver minha filha perder cabelo. Gente, eu escovava o cabelo da Axa, saía tufo assim, ó, de cabelo. Eu tinha que dar banho nela, porque ela não conseguia levantar a mãozinha assim, ó. Ela não conseguia nem bater palma. Ela não tinha força, ela tinha 0 de força. Ela só ficava deitada, eu ficava preocupada, porque eu morava num sobrado. Eu falava, gente, daqui uns dias eu vou ter que carregar minha filha para cima, porque ela não dava conta. E o médico virou para mim e falou assim, o que eu fiz a minha parte, eu já fiz. Se vira. Até que... E eu vou encerrar com isso. Tinha tanta coisa para falar sobre Elias. Falei de Axa. Enfim, Deus sabe. Até que depois disso, teve um culto que eu estava na igreja. Eu estava de beck. Naquele dia eu não estava ministrando louvor. Acho que era o Flávio que estava ministrando louvor, se eu não me engano. Sobe aqui a ver. E essa médica, que foi a primeira médica da Axa, ela me procurou, porque ela não via a Axa há um tempo. E ela me procurou desesperada, e lá em Ribeirão eram 2 cultos. Às 5 e às 7, quem ministra em um, ministra no outro. E ela chegou para mim desesperada, chorando. Ela falou assim, eu vi a Axa. Eu falei, você viu como que ela está, né? Ela virou para mim e falou assim, você precisa levar sua filha para oncologia urgente, ou você vai perder a sua filha. Eu falei, eu já tentei pelo convênio. Ela falou, dá um jeito de entrar no HC. Eu falei, eu não conheço ninguém do HC. Gente, a gente já tinha feito de tudo. Ela falou, então você vai na minha clínica amanhã. E eu vou te dar um encaminhamento para oncologia. E eu vou colocar que é urgente, e eles vão te atender com urgência. E se eles não te atenderem, você me liga. Tudo que eu mais temia naquele momento era que minha filha fosse diagnosticada como câncer. Porque era algo que Satanás já vinha colocando na minha mente antes dela ficar doente. Eu tinha os pensamentos de que alguém da minha casa teria. Olha como o diabo é astuto. Eu não tinha falado isso para ninguém, eu só orava. Quando ela falou aquilo, eu falei, eu entendi, é a Axa, né? Deu minha hora, eu subi. E naquele dia, eu fui cantar. E eu lembro que era na época daquela música, que seja o meu farol, que seja a minha força. E ali eu fui cantar aquela música. E eu falava, Senhor, eu quero que o Senhor seja o meu farol, eu quero que o Senhor seja a minha força. Eu não sei o que eu vou passar de agora para frente, o Senhor sabe. Mas eu não quero perder a minha filha. E eu terminei ali o louvor, e eu fui atrás da bispa. Eu preciso falar com alguém. Eu estava com muito medo, muito medo.
Para quem conhece a igreja de Ribeirão, tem um mezanino e lá atrás é o escritório. E ali tinha uma salinha, que era a salinha da livraria. Estava a bispa e uma discípula minha. E eu só falei: bispa, eu preciso falar contigo. Eu devia estar com uma cara de muito medo, porque ela veio correndo e minha discípula ficou assim, né? Tipo, o que está acontecendo com a Grazi? Aí a gente foi para a sala do lado e ali eu comecei a chorar. Eu urrava, gente. Eu falava: bispa, eu não quero perder minha filha. Eu não aguento mais. E ali ela não tinha o que ela falava, tadinha. Ela só: calma, Deus vai fazer. E eu ficava: eu tô com medo. Enfim, através da bispa eu consegui colocar a Axel no HC e foi onde Deus usou, né, o HC para conseguir um diagnóstico, para conseguir uma medicação correta. E nesse processo eu descobri que milagre não é só quando Deus faz algo sobrenatural na nossa vida. Meu milagre foi ter conseguido entrar no HC. Meu milagre foi Deus ter dado a melhor equipe médica para minha filha. O meu milagre foi a primeira medicação ter dado certo, só uma que não deu, porque ela enjoava demais, era um remédio muito forte. Meu milagre foi no primeiro mês a Axel engordar, por conta do corticoide, mas ela engordou, ela inchou. O milagre foi cada dose de remédio que ela tomou. E o milagre foi também ela não ter tomado alguns remédios, porque ela creu. E ela falou: eu não vou tomar, eu vou crer. Ela falava: mãe, Deus já me curou. Qual é o seu processo? O de Elias foi orar durante 7 vezes. E acreditar que a chuva viria através de uma nuvem do tamanho da mão de homem. O meu processo foi acreditar que Deus tinha promessas para minha filha, promessas que ainda vão se cumprir. Independente do diagnóstico médico, independente dos meus medos, talvez você não esteja vendo sinais grandiosos para a conversão do seu marido, do seu filho, dos seus pais. Talvez você não tenha sinais grandiosos para a sua cura, para a sua vida financeira. Mas qual é a palavra que vai sair da sua boca? A de Elias foi: avisa que está vindo abundante chuva. Avisa que a promessa de Deus já vai se cumprir. Eu quero declarar sobre a sua vida: a promessa de Deus vai se cumprir. A promessa de Deus vai se cumprir sobre a sua vida. A promessa de Deus vai se cumprir sobre a sua família. Não deixe de crer, não deixe de buscar, não deixe de orar. Como a oração é importante, meu Deus. Fique em pé. Levante as suas mãos. Eu quero que você comece a declarar. Talvez você já tentou tantas vezes e você esteja pensando em desistir.
Não desista. Deus tem promessa para sua vida. Não desista. Não desista quando o mar estiver agitado. Não desista quando tudo parecer contrário. Aquele que fez a promessa, Ele é fiel para cumprir. Ele é a sua força, Ele é o seu baluarte, Ele é seu escudo, Ele é a sua proteção. Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que restaura, Ele é o Deus que liberta. Mas para você viver tudo isso, você precisa ter um coração obediente. Você precisa olhar para a promessa e não para o natural. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Vai chover, vai chover. Abra as comportas do céu e vai chover. Declare isso. Vai chover. Abra as comportas do céu. Aceite uma pequena nuvem como expectativa positiva. Ela é sinal de abundante chuva, mesmo que para outros não signifique nada. Para quem está com Deus, em contato, em oração com Ele, sabe que a resposta está chegando. Essa pequena nuvem quer dizer que o tempo mudou. Não desista em meio à oração. Persevere. Quando oramos, colocamos nossos planos nas mãos de Deus. E isso é a certeza de que vai se cumprir. As nossas iniciativas movem no espiritual. E nós vamos cantar, eu quero para encerrar aquela música, O Óleo da Unção, que foi a música que eu cantei e que o Senhor me encheu de força. Quando aquela médica disse para mim que eu precisava agir urgente. E é tão interessante que o susto que eu levei com aquilo fez com que eu procurasse minha bispa, fez com que a minha bispa procurasse uma médica que ela conhecia, que morava no mesmo prédio que ela. E assim, eu consegui colocar a Axa dentro do HC. Talvez o susto que você levou hoje é só um sinal de que Deus está movendo tudo para que tudo se encaixe, para que tudo chegue no lugar certo, para que Ele te leve para o lugar da sua promessa, para o lugar da sua vitória, para o lugar do seu milagre. Mesmo que você precise passar por um processo. Nós ficamos ali durante um processo naquele hospital, até a Axa ficar internado. Como eu disse, as medicações
toda semana, de 15 em 15 dias, todo mês, 2 meses, 3 meses, até ela receber a alta. Um processo. Só que conforme a gente vai nesse processo, a gente consegue enxergar melhor o milagre, a promessa. Eu quero que você cante, visualizando o seu milagre, visualizando as promessas de Deus se cumprindo na sua vida. Amém. O óleo da unção exala o seu perfume, cheiro de santidade, a igreja reunida para adorar. Vozes em unidade, o Espírito de Deus sopra em meu coração, paixão e devoção. Só eu sei o que passei até aqui, na estrada da vida, segunda chance que de ti eu recebi. Sarado das feridas, valeu a pena deixar queimar, paixão e devoção. Levante suas mãos e declare: que sejas meu farol, sejas meu abrigo, sejas minha fonte, o meu auxílio, que seja minha força, seja o meu respirar, minha espada e meu escudo. As lágrimas que choram molham o altar, é minha devoção, é paixão que arde o coração, tem pressa de te encontrar. Nosso amor é puro, ele não é guerra, mas por ele eu vou lutar. As lágrimas que choram lavam o altar, é minha devoção, é paixão que arde o coração, tem pressa de te encontrar. Nosso amor é puro, ele não é guerra, mas por ele eu vou lutar. Amém? Glória a Deus. Fala comigo, processos. Eu preciso passar pelos processos. Põe a mão no teu coração e fala: e a palavra já me garante a vitória em todos os processos. Fala assim: eu não vou pular processo nenhum, mas vou permanecer cada etapa, cada passo, cada caminho diante do Senhor. Amém? Se você viver de fé em fé, de glória em glória, vencendo, passando por todos os processos, você já é mais do que vencedor. Amém? Tenha uma semana abençoada em Cristo Jesus, prosperidade, portas abertas, a conta do banco cheia, em nome de Jesus. Amém? Só trabalhar, fala para o irmão do seu lado, só trabalhar e crer que Deus ele faz multiplicar. Amém? Igual pipoca, vai acontecer em nome de Jesus. Deus abençoe você, tenha uma ótima semana.